Estava ansioso por essa aula. Aula 10. Ó, aula 10. Isso é uma vitória. Sabe por que eu estou vestido assim? Porque eu estou comemorando. Para mim é uma vitória. Não sei para você, mas para mim é uma vitória. Consegui chegar até aqui e vamos até o final. Vamos chegar até a aula 31, até o capítulo 31 e com certeza sairemos daqui melhores. Então, pessoal, antes da gente continuar, eu quero te fazer um pedido. Não sai daí não. Faz a sua inscrição aqui no canal, coloca o joinha. Outra coisa, aciona aí o sininho para você receber as notificações dos vídeos quando a gente colocar. E eu decidi fazer esse projeto aqui, colocando um pouquinho e de uma maneira diferente sobre provérbios, sobre os ensinamentos. Por isso eu enriqueci, eu tenho enriquecido cada dia. E olha, esse aqui é um dos livros que eu tenho lido. É com base também em provérbios. E o mesmo escritor desse livro, ele escreveu esse aqui que eu já li também. Aliás, não li. Ó, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse aqui, esse livro aqui, tem audiobook dele no YouTube. Eu já ouvi ele todo. Muito bom. Então, venha quando eu cheguei no capítulo 10, eu queria dizer para vocês que eu não conseguia sair. Eu não conseguia deixar versículos para trás. Porque todos os versículos trazem riqueza. Por isso, eu vou sair daqui cada vez mais rico. E é isso que eu desejo para você também. E lembre, o meu conselho é para te ver feliz. Vamos continuar. Olha só, continuando a nossa aula aqui, falando do capítulo 10, no versículo 1, ele diz assim: o filho sábio dá alegria aos seus pais, né? Dá alegria ao seu pai, mas o filho tolo traz tristeza à sua mãe. Quem é você? O que você tem dado aos seus pais? É alegria ou é tristeza? Ainda há tempo de mudar. Vamos melhorar. E esse aqui é o momento e é o tempo de você melhorar. Versículo 2. O tesouro de origem desonesta não serve para nada, mas a retidão livra da morte. Todo trabalho digno e honesto pode ser feito e vai te dar honra. Versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Olha, toda mão diligente, toda a mão que é habilidosa e não tem preguiça, tudo que ela faz vai te trazer riqueza, vai te trazer bens. E não vai ser só bens materiais, não. Vai trazer bens materiais também, mas não vai ser só os bens materiais. Vai te trazer honra, vai te trazer alegria, felicidade. Ela vai te dar condição de viver aqui dentro muito melhor do que dinheiro, do que ouro ou prata. É isso que a gente tem aprendido aqui. Quando você tem as mãos habilidosas para fazer algo, e quando alguém te pede algo e você vai lá e faz de forma diligente, aquilo está acontecendo primeiramente dentro de você. Eu gosto sempre de contar para as pessoas como eu me comportei em todos os meus trabalhos, em todos os meus empregos. E isso foi um ensinamento dos meus pais e da minha mãe, né? Do meu pai e da minha mãe, que ela sempre me falava assim: meu filho, floresça aonde você for plantado. E tudo que você aprender, ninguém vai roubar de você. E eu ia lá e tentava fazer de forma diligente, de forma habilidosa e o melhor possível. Porque eu sempre digo, faça como se fosse para você. Versículo 7 diz assim: a memória deixada pelo justo é uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. E uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai era que a única coisa que você vai deixar para esta terra,
que vai ser durável, que vai fazer perdurar, não é o ouro, não é a prata, não são os bens, porque os bens você trabalhou a vida toda e deixou bens para os seus filhos. Se você não der ensinamento para ele e se você não tiver um bom nome para que ele perdure, não vai adiantar de nada. O seu nome vai apodrecer e os seus filhos vão gastar todo o seu dinheiro. E no final não vai haver mais nada, e nem a sua lembrança. O meu pai sempre me dizia, a única coisa que a gente deixa é o nosso nome. Então, guarde o seu nome e seja alguém para que tenha o seu nome lembrado de forma positiva e não de forma negativa. Versículo 10. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca dos insensatos o leva à ruína. Tem uma outra versão que eu gosto que diz assim, o que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. Quando eu li esse texto, eu fiquei procurando outras versões para eu analisar, e eu achei interessante, porque isso é uma coisa que eu observo às vezes nas pessoas. Existem pessoas, não sei se você conhece alguém que faz esse tipo de comunicação, que se comunica pelos olhos, ela acena com os olhos, ela pisca para falar, e isso causa dores nas outras pessoas. Se você tem esse costume, comece a se policiar. E eu observo muito, e tem pessoas que ela fala com um olhar com a outra. Você está dando uma informação, você está falando com ela, você está falando com um grupo, e ela está olhando para outra pessoa assim, ó, fazendo desdém. Ela está acenando com os olhos, ela está falando com os olhos, mas ela não está falando com a boca. E esse acenar com os olhos traz dor, traz tristeza na outra pessoa que está falando. Ela está falando, ela está comunicando e você está se comunicando com outra pessoa com os olhos. E tem o insensato. O insensato, ele leva a ruína nos seus próprios lábios, né? O insensato é aquele que ele não fala com os olhos, mas também quando abre a boca, ele destrói tudo. Ele quer emitir a opinião dele, ele quer que seja do jeito dele. O insensato, ele quer sempre ter razão. E aí, o que acontece? Ele traz ruína para ele mesmo. A ruína acontece dentro, porque ela fica com mágoa, fica com raiva, fica com ódio. Mas tudo isso, ó, acontece dentro dela mesma. Versículo 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do perverso, do insensato, é um covil de ruínas. O sábio, ele está sempre acumulando. Como dizem Provérbios, e nós vamos ver muitas vezes isso sendo falado aqui, que o sábio, ele busca a sabedoria para se tornar cada vez mais sábio. Agora, se você é insensato, a sua boca é um covil de ruínas. Já viu aquelas pessoas que só falam de forma negativa? Tem uma situação e a primeira opinião que ela dá é negativa. Primeira coisa que ela fala gera confusão, gera briga. Essa é a boca do insensato. Ele está sempre com algo na boca que vai gerar confusão e que vai gerar intriga, briga. Versículo 18. Quem esconde o ódio é mentiroso e quem espalha calúnia é tolo. Então, não fique por aí espalhando calúnia das pessoas que você não sabe, que você não conhece, ou até mesmo que você conhece, não deve espalhar calúnia, mas se você é sábio, não esconda o seu ódio. Vá até aquela pessoa e resolva o seu problema. Eu costumo fazer o seguinte, não recomendo a todos fazer isso, mas eu faço, tá? Eu não deixo aquela pessoa passar por mentirosa, porque a palavra de Deus diz que aquele que esconde o ódio
é mentiroso. Então eu não deixo aquela pessoa passar por mentirosa. Se eu percebo que alguém está mal comigo, se eu percebo, talvez você possa estar mal comigo e eu não perceber. Mas se eu percebo, eu chego até você e eu pergunto: o que está acontecendo? O que eu te fiz? Como podemos resolver? Em alguns casos eu pergunto: o que está pegando? Podemos resolver? Eu não deixo essa pessoa passar por mentirosa e ficar sofrendo, porque o sentimento está corroendo ela, está matando ela por dentro. Talvez para mim eu não esteja nem ligado, talvez foi alguma coisa que eu falei. Versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quando você controla a sua língua, você se torna sensato. Então, tenha sensatez, seja sensato. E o sensato fala menos. O insensato fala mais. E quando você fala demais, você comete pecados, você comete erros e você acaba, às vezes, machucando pessoas porque você falou demais. Versículo 22. As bênçãos do Senhor trazem riqueza e não provocam dor nenhuma. Você quer saber se o que você recebeu e o que você conquistou é bênção de Deus? Então aprenda a entender o que é bênção do Senhor, o que é a sua vontade. Às vezes nós confundimos e a nossa vontade nos traz dor e nos traz tropeço, mas a bênção do Senhor, ela nos traz riqueza e não traz dor. Versículo 24. O que o perverso teme, lhe acontecerá, vai acontecer, porque na mente dele só tem aquilo, ele só pensa em negatividade, vai acontecer. Mas o justo, o que ele deseja, lhe será concedido. E eu deixei aqui um versículo que eu gosto muito, que está em Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Ele diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, que é o Senhor, Ele vai fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar. E aqui, nesse provérbio do versículo 24, diz assim: o que o justo deseja, lhe acontecerá. Por que lhe acontecerá? Porque ele deseja, ele pede. Olha o que está dentro desse versículo. Olha, primeiro Paulo está dizendo assim, ó: eu dobro meus joelhos, eu oro por vocês para que vocês entendam a grandeza do amor de Deus. Para que vocês entendam qual é a altura, a largura, o comprimento, a profundidade deste amor de Cristo. E este Deus, você entendendo esse amor, você vai entender que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Até aqui, no 24, é o nosso estudo. Tem mais, leia Provérbios e lembre, o meu conselho é para te ver feliz.